Você já se perguntou como seria reconstruir uma cidade inteira do zero? Como manter a fé quando tudo ao seu redor está em ruínas? No coração de Jerusalém, uma história de resiliência e coragem se desenrola, e o homem por trás dessa façanha é Neemias. Mas quem era ele? Um construtor, um líder, um visionário? E mais importante, como ele conseguiu inspirar um povo que havia perdido tudo a acreditar que poderiam reconstruir não apenas suas casas, mas também suas vidas? Neste vídeo, vamos revelar as estratégias de Neemias para superar o escárnio e o desânimo. Como ele transformou zombaria em motivação. Como ele fortaleceu a comunidade não só fisicamente, mas espiritualmente. E o que podemos aprender com sua liderança que pode ser aplicada até hoje. Como você pode praticar os exemplos de Neemias apresentados neste vídeo em sua vida? Mas a jornada de Neemias não foi fácil. Como ele lidou com a oposição feroz e os desafios inesperados? Qual foi o papel da comunidade na reconstrução das muralhas e como isso mudou o curso da história? A cada novo obstáculo, Neemias mostrou que a verdadeira liderança vem acompanhada de perseverança e sabedoria. Vamos explorar cada reviravolta dessa saga, cada estratégia adotada para manter o moral alto e cada lição aprendida no processo de transformar ruínas em renascimento. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos profundamente nos aspectos menos conhecidos desta narrativa. Como Neemias mobilizou recursos em tempos de escassez. Como ele garantiu a segurança enquanto as muralhas ainda estavam sendo construídas. E como ele manteve a visão de um futuro próspero viva no coração de seu povo. Estas são apenas algumas das perguntas que responderemos até o final do vídeo. Então, prepare-se para uma viagem no tempo, onde a determinação e a fé escrevem uma nova página na história. Fique conosco e descubra os segredos por trás da reconstrução das muralhas de Jerusalém, pois incluímos dados inéditos, principalmente na metade para o fim deste vídeo. Após assistir, comentem o que acharam. Vamos lá? Meu nome é Neemias, que significa O Senhor Consola. Nasci em uma terra que vocês conhecem como Babilônia, longe do lar de meus ancestrais. Cresci aprendendo sobre a grandeza de Jerusalém, mas também sobre sua destruição e o exílio do meu povo. Sou conhecido por minha determinação e fé, mas também carrego comigo a impaciência e a tendência de assumir grandes fardos sozinho. Foi a necessidade de ver meu povo prosperar novamente que me transformou no líder que sou hoje. A história que vou contar é de como, após décadas de exílio, lideramos a restauração de Jerusalém. Nós, filhos de Israel, fomos aprisionados e levados para longe de nossa terra prometida, cumprindo a profecia de Jeremias de um exílio de 70 anos. Após a morte de Nabucodonosor, vi a oportunidade de retornar e reconstruir não apenas as muralhas de nossa amada cidade, mas também o espírito do nosso povo. Refletindo sobre essa jornada, percebo que cada desafio enfrentado foi uma lição. O escárnio dos inimigos tornou-se um combustível para nossa determinação. A cada pedra erguida, fortalecíamos não só as muralhas, mas também nossa fé e unidade. A reconstrução de Jerusalém foi mais do que um feito arquitetônico. Foi a restauração da identidade e da esperança de um povo. Agora, enquanto caminho pelas ruas de Jerusalém, vejo mais do que edifícios restaurados. Vejo um povo resiliente que, guiado pela fé, superou a adversidade. Vejo crianças brincando, onde antes havia escombros, e isso me dá a certeza de que nossa luta valeu a pena. A história de Jerusalém é um testemunho de que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé e a ação conjunta podem mover montanhas e reconstruir cidades inteiras. Mas permitam-me levar vocês mais fundo nesta narrativa. Deixe-me compartilhar os momentos de silêncio sob o céu estrelado quando as dúvidas me assolavam. Como poderíamos, um povo disperso e enfraquecido, enfrentar tal empreitada?
Foi então que compreendi que minha missão ia além da reconstrução de pedras. Era reconstruir corações e mentes. Cada encontro com meus compatriotas não era apenas uma troca de trabalho, mas uma oportunidade de semear a esperança. E assim, com cada amanhecer, nossa obra avançava, apesar das ameaças constantes. Nossos inimigos zombavam. Até uma raposa derrubaria essas muralhas. Mas com cada insulto, nossa resolução se fortalecia. Não estávamos apenas construindo muralhas. Estávamos erguendo um símbolo de nossa identidade renovada, um bastião contra o desespero. Ao final dessa empreitada, olho para trás e vejo não apenas uma cidade fortificada, mas uma comunidade transformada. As reflexões que compartilho agora são as sementes para as futuras gerações. Que elas saibam que mesmo diante da adversidade, a união e a fé são as verdadeiras forças que constroem não apenas cidades, mas também um legado duradouro. O saque do templo foi um golpe devastador, não apenas para a estrutura física, que representava o centro de nossa adoração, mas também para o coração e a alma de nosso povo. Foi saqueado por inimigos que não respeitavam o sagrado, que viam em nossos símbolos sagrados nada mais do que objetos de valor para serem tomados e exibidos como troféus de sua vitória. Eles eram invasores impiedosos, cujo único desejo era enfraquecer a nossa determinação e apagar a chama da nossa fé. Levaram consigo não apenas os candelabros de ouro e os vasos consagrados, mas também as tábuas da lei, que eram o coração da nossa aliança com Deus, a essência da nossa identidade. Após o saque, esses profanadores não se limitaram a levar nossas preciosidades. Eles buscaram desonrar o que tínhamos de mais sagrado. Espalharam a notícia de sua conquista, zombando da nossa desgraça, tentando quebrar o nosso espírito e nos deixar desolados e desesperados. Mas o que eles não entenderam é que nossa verdadeira força não vem dos objetos que adornavam o templo, mas da fé inabalável que cada um de nós carrega dentro de si. A fé que nos une e nos dá a força para enfrentar até mesmo as mais escuras tempestades. E assim, mesmo diante dessa calamidade, permanecemos firmes, prontos para reconstruir e restaurar o que foi perdido, fortalecidos pela certeza de que nossa fé não pode ser saqueada. A notícia caiu sobre mim como uma muralha desmoronando. O templo, nosso sagrado templo, havia sido saqueado. Senti minhas pernas falharem e uma tristeza profunda me invadiu. Lágrimas brotaram dos meus olhos e eu, Neemias, o reconstrutor de muralhas, me vi reduzido a escombros. Sentei-me abatido, chorando pelo templo, pela nossa fé, pela nossa história. Eu, Neemias, me encontrei diante das ruínas de nossa amada Jerusalém, sentindo o peso dos pecados de nosso povo. Levantei meus olhos aos céus e clamei: Ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que mantens a aliança e a misericórdia, ouve a oração deste teu servo. Com o coração transbordando de tristeza, confessei as falhas de Israel, admitindo que nos desviamos dos mandamentos divinos, provocando nossa própria desolação. Lembrei-me das palavras de Deus a Moisés, palavras que carregavam tanto advertência quanto promessa. Se nos desviássemos, seríamos dispersos, mas se retornássemos e obedecêssemos, mesmo dos confins do céu seríamos reunidos. Supliquei por essa reunificação, implorando pela proteção e misericórdia de Deus, não por merecimento, mas pela sua grande bondade. Ergui-me, olhando para o céu em busca de um sinal, e declarei: Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Se pecardes, eu vos dispersarei. Mas se vos converterdes e cumprirdes os meus mandamentos, ainda que estejais na extremidade do céu, de lá vos ajuntarei. Comprometi-me a liderar a reconstrução de Jerusalém, a renovar a aliança com Deus, restaurando a fé e a identidade de nosso povo.
Permaneci em oração, minhas palavras ressoando pelas pedras caídas, enquanto pedia a Deus que olhasse para Jerusalém, para o templo desolado, e trouxesse seu povo de volta à sua proteção. Prometi restaurar não apenas as muralhas, mas também o coração e a alma de Israel, reacendendo a chama da fé e da esperança. Ouve, Senhor, as minhas súplicas, continuei. Não nos abandones em nossa aflição. Ajuda-nos a reconstruir o que foi perdido e a nos levantar mais fortes do que antes. Com determinação renovada, preparei-me para a tarefa à frente, sabendo que, com a ajuda de Deus, poderíamos superar qualquer adversidade e reconstruir não apenas um templo de pedras, mas um lar espiritual eterno. E em meio ao meu lamento, uma chama de esperança começou a arder. Refleti sobre nossa jornada, sobre cada pedra que havíamos colocado juntos. Se fomos capazes de erguer as muralhas, por que não poderíamos restaurar o templo? Por que não poderíamos, mais uma vez, unir nossas forças e fé para superar essa nova adversidade? Então levantei-me, limpei as lágrimas e olhei para o horizonte. Sabia que o caminho à frente seria árduo, mas também sabia que não estaríamos sozinhos. Deus estaria conosco, assim como esteve quando trouxe consolo aos nossos corações e força às nossas mãos. Com essa certeza, comecei a planejar a reconstrução, a mobilizar o povo, a reacender a chama da esperança. Escutem, filhos de Israel, eu disse, o templo pode ter sido saqueado, mas nosso espírito permanece intacto. Vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos mostrar ao mundo a força de nossa fé. E assim, com cada tijolo, cada prece, cada ato de devoção, começamos a reconstruir não apenas o templo, mas também nossa identidade, nossa comunidade, nossa conexão com o divino. Olhando para trás, vejo que cada momento de desespero foi, na verdade, um convite para a transformação. Cada lágrima derramada regou a semente da resiliência. E agora, enquanto o templo se ergue novamente, sei que nossa fé é inabalável, nossa determinação é firme e nossa história ainda está sendo escrita. Que esta narrativa inspire todos aqueles que enfrentam adversidades com fé, ação e união. Não há desafio grande demais para ser superado. Eu me encontrava diante de uma encruzilhada do destino. O desejo de reconstruir a cidade de Judá ardia em meu coração como uma chama inextinguível. Mas para dar o primeiro passo nessa jornada monumental, eu precisava da permissão do rei. Enquanto me preparava para apresentar meu pedido, uma prece silenciosa subiu aos céus. Senhor, guia minhas palavras e amolece o coração do rei. Eu sussurrei, buscando a força e a sabedoria que só podem vir do divino. Com a taça do rei em minhas mãos, aproximei-me dele, meu semblante revelando mais do que palavras poderiam dizer. O rei, percebendo minha inquietação, inclinou-se e perguntou: "Por que pareces tão triste, Neemias? Isso só pode ser tristeza de coração." Respirei fundo, sabendo que aquele era o momento de falar, não apenas por mim, mas por todo o meu povo. "Que o rei viva para sempre", comecei. Por que não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, jaz em ruínas e suas portas foram consumidas pelo fogo? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e expectativa. O rei, com um olhar ponderado, questionou: "O que desejas? Era agora ou nunca? Se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua." O rei, com a rainha ao seu lado, meditou por um momento que pareceu uma eternidade. Finalmente, com um aceno de cabeça, ele concedeu minha petição. Refletindo sobre esse momento decisivo, percebo que foi mais do que um simples pedido. Foi o início de uma nova era para Judá, um sinal de esperança para um povo disperso. Com a permissão do rei em mãos, eu sabia que a jornada seria árdua, mas também sabia que não estaria sozinho. O Senhor estaria comigo e, com sua bênção, as muralhas de Jerusalém se ergueriam novamente, símbolo de nossa fé renovada e de nossa determinação inabalável.
Com a permissão do rei assegurada, eu, Neemias, sabia que o próximo passo era crucial. Majestade, eu disse, para que esta missão seja bem-sucedida, preciso de cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. O rei assentiu, e eu continuei. E uma carta para Asaf, o guardião da floresta do rei, para que me dê madeira para as portas da fortaleza que pertence ao templo, para o muro da cidade e para a casa que entrarei. O rei, com um gesto generoso, concedeu também esses pedidos. Eu tinha um plano e um prazo de retorno em mente, mas guardei esses detalhes comigo, confiando que o tempo revelaria o momento certo para compartilhá-los. Minha mente estava repleta de estratégias e logística, mas, acima de tudo, estava inundada pela esperança e pelo senso de propósito que me guiava. Enquanto me preparava para partir, refleti sobre a magnitude da tarefa que me aguardava. Reconstruir a cidade onde meus antepassados estavam sepultados não era apenas uma questão de honra, mas também um ato de fé e um testamento da nossa resiliência como povo. Eu estava determinado a garantir o sucesso desta missão, não apenas pelas gerações passadas, mas pelas futuras, que mereciam herdar a terra prometida em sua plenitude. Com as cartas do rei em mãos e um coração cheio de determinação, parti para Judá. A jornada seria longa e cheia de desafios, mas eu estava pronto para enfrentar o desconhecido, pronto para liderar meu povo na reconstrução e, acima de tudo, pronto para restaurar a glória de Jerusalém. Diante da Assembleia de Jerusalém, eu senti o peso da responsabilidade em meus ombros. Vocês veem a situação em que estamos, eu disse, olhando nos olhos de cada homem, mulher e criança diante de mim. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram consumidas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para que não sejamos mais um motivo de zombaria. Eu podia ver a hesitação em seus olhos, o medo e a incerteza que os anos de desolação haviam semeado em seus corações. Mas também vi um vislumbre de esperança, a faísca de determinação que só precisava de um sopro para se tornar uma chama. Eu estou com vocês, eu declarei, não como um governador, mas como um irmão. Juntos, podemos restaurar a força e a dignidade de nossa cidade. A oposição dos líderes locais foi imediata e feroz. Sanbalate e Tobias, com seus olhares de desprezo, questionaram nossa capacidade de realizar tal feito. Que fazem esses miseráveis judeus? Eles zombavam. Será que vão restaurar as muralhas por si mesmos? Será que vão sacrificar? Será que vão terminar em um dia? Podem trazer as pedras dos montes de entulho queimadas à vida? Mas eu não me deixei abalar. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Eu respondi, minha voz ressoando com a força da verdade. Nós, seus servos, começaremos a construção. Quanto a vocês, não têm parte, direito ou memória em Jerusalém. Com essa proclamação, eu vi a mudança acontecer. O povo de Jerusalém se levantou como um só homem. Vamos começar a reconstrução, eles gritaram, e o som de sua unidade ecoou pelas colinas circundantes. Pegamos nossas ferramentas e começamos a trabalhar, cada um ao lado do outro, cada um carregando o peso não apenas das pedras, mas da nossa história compartilhada. A oposição que enfrentei, vinda dos líderes da cidade, foi como um espinho cravado em meu coração. Eu, Neemias, havia esperado desafios, mas a dor de ser confrontado por aqueles que deveriam estar ao meu lado era uma amargura que eu não antecipara. Por que se opõem à reconstrução? Eu questionava em meus pensamentos mais sombrios. Por que não veem que a fortificação de Jerusalém é a elevação de nosso povo? Cada palavra de dúvida e escárnio de Sanbalate e Tobias era como uma pedra lançada contra o meu espírito. Será que esses judeus fracos se fortalecerão? Eles zombavam. Será que seus deuses os salvarão agora? Mas em meu íntimo, eu sabia que nossa força não vinha de músculos ou armas, mas da fé inquebrantável e da união que nos definia como povo.
eu me voltava para o céu, buscando conforto nas promessas do Eterno. Senhor, eu orava, não permitas que suas palavras nos desanimem. Ajuda-nos a permanecer firmes e a lembrar que cada pedra que colocamos é um passo em direção à tua glória. E com cada amanhecer, eu reafirmava meu compromisso de não apenas reconstruir as muralhas, mas também de curar as divisões entre nós. Venham, eu dizia aos cidadãos de Jerusalém, não permitam que a voz da oposição abafe a chamada para a ação. Juntos somos mais fortes do que as ruínas sob nossos pés. E assim, apesar das vozes contrárias, nós, o povo de Jerusalém, trabalhávamos lado a lado, cada um de nós, um pedreiro na reconstrução de nossa casa comum. A cada dia que passava, a cada nova seção do muro que se erguia, eu sentia a oposição se tornando menos significativa. Nossa determinação se tornava mais forte do que suas palavras, nossa união mais sólida do que as pedras que empilhávamos. E eu, Neemias, permanecia firme, guiado pela visão de uma Jerusalém restaurada, um lar para todos nós, livre do medo e cheio de esperança. Era essa visão que me sustentava, que me impulsionava a seguir em frente, mesmo quando as sombras da dúvida tentavam obscurecer nosso caminho. E eu sabia que, enquanto mantivéssemos nossa fé e trabalhássemos juntos, nada poderia nos deter. Na reconstrução do portão de Acaia, testemunhei um milagre humano. Homens e mulheres, sem nenhuma experiência em construção, uniram-se com uma única visão: reparar as brechas e restaurar a dignidade de nossa cidade. Cada um trazia o que tinha, suas ferramentas rudimentares, suas mãos calejadas, seu tempo precioso e, acima de tudo, um senso de propriedade sobre o trabalho a ser feito. A inclusão foi a pedra angular dessa empreitada. Nobres e servos, sacerdotes e comerciantes, todos trabalhavam lado a lado. As diferenças sociais se desvaneciam diante da tarefa comum, e cada pedra colocada era um testamento da nossa união. A diversidade de nossos históricos pessoais enriquecia o esforço coletivo, pois cada um contribuía com perspectivas únicas e habilidades diversas. O progresso que fizemos, embora impressionante, foi motivo de zombaria para Sambalate. Essas pedras enfraquecidas podem sustentar novamente uma muralha? Ele ridicularizava, mas suas palavras não nos desanimavam. Pelo contrário, elas solidificavam nossa resolução. A cada risada de escárnio, nossa determinação se fortalecia, e a cada dúvida lançada, nossa união se aprofundava. Diante das críticas e da adversidade, escolhi não confrontar diretamente os opositores. Em vez disso, voltei-me para Deus, derramando minhas preocupações e pedidos em oração fervorosa. Ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados, eu orava. Faze com que o seu escárnio recaia sobre suas próprias cabeças e entrega-os como despojo em uma terra de cativeiro. E assim, apesar dos desafios, continuamos a reconstruir. Com cada novo amanhecer, nosso trabalho avançava. E com cada pôr do sol, as sombras da dúvida eram dissipadas pela luz da esperança. Eu permanecia entre meu povo, não como um líder distante, mas como um irmão, um companheiro de trabalho, compartilhando tanto o fardo quanto a alegria da reconstrução. E juntos estávamos não apenas construindo muralhas, mas tecendo os fios de uma comunidade mais forte e unida do que nunca. A reconstrução do Muro de Jerusalém foi uma batalha tanto física quanto psicológica. Testemunhei o desânimo que se infiltrava até mesmo entre os valentes da tribo de Judá. A força dos carregadores está falhando, eles diziam, e há muito entulho, não conseguiremos construir o muro. A exaustão era visível em seus rostos, as mãos calejadas e os olhares cansados refletiam a imensidão da tarefa. Eu me vejo diante de vocês para falar sobre a tribo de Judá, uma linhagem de leões, descendentes do próprio patriarca Jacó. Esta tribo, conhecida por sua força e coragem, foi a espinha dorsal de nosso povo, os guardiões da linhagem real e os defensores de nossa terra.
Eles, que outrora lideraram as batalhas e protegeram nossas fronteiras, agora carregavam o peso do desânimo em seus ombros. Ver a tribo de Judá desanimada é testemunhar o fogo de nosso espírito coletivo reduzido a cinzas. É como se o próprio coração de Israel tivesse perdido o ritmo, pois se até os valentes de Judá duvidam, que esperança restaria para o restante de nós? Mas eu lhes digo, este não é o momento para o desespero, mas sim para reacender a chama da determinação que sempre ardeu dentro de cada filho e filha de Judá. A importância da tribo de Judá na reconstrução do muro de Jerusalém não pode ser subestimada. Eles são o alicerce sobre o qual nossa história é construída e o símbolo de nossa resiliência. Se Judá se levantar, todo Israel se levantará com eles. E assim, com cada pedra que colocamos juntos, com cada trecho do muro que erguemos, não estamos apenas reconstruindo nossa cidade, mas também restaurando a força e a honra da tribo de Judá. Pois quando Judá se levanta, as muralhas de Jerusalém se erguem altas e inabaláveis, e nosso povo se une como nunca antes. E eu estarei ao lado deles, pedra por pedra, até que nossa obra esteja completa e nossa cidade resplandeça novamente com a glória de outrora. Não era apenas a construção de novas estruturas que nos desafiava, mas também a necessidade de limpar os escombros do passado. Cada pedra removida, cada fragmento de nossa antiga glória que era levantado e colocado de lado, era um lembrete do que havíamos perdido e do que estávamos determinados a recuperar. E enquanto lutávamos contra o cansaço e a magnitude da destruição, nossos inimigos espreitavam, buscando aproveitar-se de nossa vulnerabilidade. Sambalate, Tobias e os outros conspiravam para lançar um ataque surpresa, esperando paralisar nossa obra com o medo e o caos. Eles não saberão nem verão até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra, planejavam. Mas eu não permitiria que o medo nos dominasse. Não temam, eu dizia ao povo. Lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e suas casas. E assim, com espadas de um lado e trolhas do outro, continuamos a obra, cada um defendendo seu trecho do muro, cada um determinado a não deixar que a escuridão da noite ou a sombra da ameaça interrompesse nosso progresso. A cada novo dia, nossa resolução se fortalecia e a cada noite, nossas orações subiam aos céus, pedindo proteção e força. E eu, Neemias, permanecia vigilante, liderando não apenas a reconstrução de um muro, mas a fortificação de um povo, a restauração de uma fé e a renovação de um espírito que jamais seria quebrado. A reconstrução das muralhas de Jerusalém era para mim, Neemias, uma missão que transcendia a mera construção física. Era uma luta pela alma de nossa comunidade, pela justiça social e pela atenção às necessidades de cada pessoa envolvida. Enquanto as pedras eram colocadas, uma crise financeira se desenrolava, ameaçando o bem-estar de nosso povo e a continuidade da obra divina em Jerusalém. Os mais abastados entre nós, aproveitando-se da vulnerabilidade dos menos afortunados, cobravam juros exorbitantes, levando muitos à beira da ruína. Famílias eram forçadas a hipotecar campos, vinhas e casas, e em casos desesperadores, a vender seus próprios filhos como servos apenas para sobreviver. O clamor de injustiça ecoava pelas ruas, tão alto quanto o som dos martelos contra as pedras. "Não é certo o que vocês estão fazendo", eu exclamei, confrontando os nobres e oficiais. "Não devemos andar no temor de nosso Deus e não na ganância?" Eu os desafiei a devolver os campos, as vinhas, as casas e a renunciar aos juros usurários. Com a Assembleia reunida, eles concordaram, prometendo fazer o que era justo aos olhos de Deus e do povo. E assim, com a comunidade restaurada e a justiça prevalecendo, voltamos nossa atenção para as muralhas. A cada novo dia, nosso trabalho avançava, e com cada pôr do sol, as sombras da dúvida eram dissipadas pela luz da esperança.
Eu, Neemias, permanecia vigilante, liderando não apenas a reconstrução de um muro, mas a fortificação de um povo, a restauração de uma fé e a renovação de um espírito que jamais seria quebrado. E juntos estávamos não apenas construindo muralhas, mas tecendo os fios de uma comunidade mais forte e unida do que nunca. Naqueles dias, enquanto as pedras do muro de Jerusalém eram assentadas, uma obra ainda mais profunda estava sendo realizada no coração de nossa comunidade. Eu tomei medidas concretas para restaurar a justiça e a integridade entre nosso povo. Com a autoridade concedida a mim, anunciei a concessão de empréstimos sem juros, aliviando o fardo daqueles sufocados pela dívida. De agora em diante, proclamei, nenhum de nós cobrará juros de seu irmão ou irmã. Devolveremos as terras, as vinhas, as casas e cancelaremos todas as dívidas, pois é o certo aos olhos de Deus e justo para com nossos irmãos. O impacto dessas palavras foi imediato. Os mais ricos entre nós, que haviam se beneficiado às custas dos menos afortunados, agora devolviam propriedades e rasgavam contratos de dívidas. A alegria e o alívio que se espalharam pela cidade foram como a chuva fresca após uma longa seca. Os trabalhadores, antes oprimidos pela preocupação, agora levantavam cada pedra com renovado vigor, sabendo que suas famílias estavam seguras e suas propriedades restauradas. A unidade e a solidariedade que emanavam de cada canto de Jerusalém eram palpáveis. E enquanto os inimigos zombavam e planejavam ataques, nossa comunidade se fortalecia de dentro para fora. Não temam, eu dizia, pois o Senhor está conosco. E com cada amanhecer, nossa determinação se renovava. E com cada pôr do sol, nossa fé se fortificava. Eu, Neemias, permanecia firme, liderando não apenas a reconstrução de um muro, mas a reconstrução de vidas e a restauração de um povo que, unido, era mais forte do que qualquer pedra que pudéssemos erguer. E assim, juntos, continuávamos a construir, não apenas com tijolos e argamassa, mas com justiça, compaixão e a promessa de um futuro melhor para todos. A virada rumo à retidão em nossa comunidade foi selada com um compromisso solene. Eu testemunhei os nobres e oficiais de Jerusalém se apresentarem diante dos sacerdotes, assumindo um juramento que ecoaria através das gerações. Diante de Deus e de nossos irmãos, eles proclamaram: comprometemo-nos a seguir o caminho da justiça, a não oprimir, a manter nossas promessas e a honrar nossas dívidas. Este juramento não era uma mera formalidade, era a expressão de uma transformação profunda. Os corações que antes se inclinavam à ganância agora se voltavam para a generosidade. Onde havia desigualdade, agora surgia a equidade. E onde o desespero havia lançado sua sombra, agora brilhava a luz da solidariedade. Com este novo fundamento de integridade, a reconstrução das muralhas de Jerusalém ganhou um novo ímpeto. A cada dia, a cada pedra colocada, sentíamos a força de nosso compromisso compartilhado. Os trabalhadores, antes desanimados pela carga da dívida, agora levantavam cada pedra com alegria, pois sabiam que cada esforço contribuía para o bem comum. E enquanto os inimigos continuavam a zombar de nossos esforços, nossa comunidade se fortalecia internamente. Não temam, eu dizia, pois o Senhor está conosco. E com cada amanhecer, nossa determinação se renovava, e com cada pôr do sol, nossa fé se fortalecia. E assim juntos, continuávamos a construir, não apenas com tijolos e argamassa, mas com justiça, compaixão e a promessa de um futuro melhor para todos. E eu sabia que enquanto mantivéssemos nossa fé e trabalhássemos juntos, nada poderia nos deter. A conclusão da muralha de Jerusalém não foi apenas uma conquista arquitetônica, mas um marco da nossa restauração espiritual e do nosso compromisso com a adoração a Deus. Eu, Neemias, vi a mão divina agir entre nós, permitindo que a grandiosa tarefa fosse concluída em apenas 52 dias. Uma façanha que muitos acreditavam impossível, mas que se tornou realidade diante de nossos olhos.
No entanto, a jornada foi marcada por desafios internos que revelaram as complexas dinâmicas políticas e sociais de nosso tempo. A relação ambígua entre os nobres de Judá e Tobias, o opositor, era um reflexo das tensões que permeavam nossa reconstrução. Apesar de sua oposição, alguns nobres mantinham laços com Tobias, o que gerava desconfiança e questionamentos. Mas, com sabedoria e discernimento, enfrentamos essas adversidades, mantendo o foco na obra maior que nos unia. Para reafirmar a centralidade da adoração a Deus, nomeei responsáveis pela segurança, pelo louvor e pelos serviços religiosos. Guardas foram postados em pontos estratégicos, enquanto levitas e sacerdotes foram designados para liderar o povo em oração e cânticos de gratidão. Esses atos simbolizavam nossa devoção e o papel essencial da fé em nossa comunidade. Além disso, mobilizei o povo para o registro genealógico dos habitantes. Este esforço meticuloso não apenas preservou nossa herança, mas também reforçou o senso de pertencimento e continuidade entre as gerações. Cada nome registrado era uma afirmação de nossa identidade e história, um elo vital na cadeia que nos conectava ao passado e guiava nosso caminho para o futuro. A reconstrução das muralhas e a revitalização de nossa fé foram testemunhos do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, com um propósito comum e sob a bênção de Deus. E eu permaneci como testemunha e servo dessa história de renovação, ciente de que cada pedra colocada e cada prece elevada eram partes de um plano divino muito maior do que nós mesmos. E assim, com as muralhas erguidas e os corações voltados para o céu, Jerusalém renasceu, não apenas como uma cidade fortificada, mas como um lar de fé, esperança e compromisso inabalável com o caminho do Senhor. Ao refletir sobre a jornada que trilhamos juntos, eu, Neemias, vejo mais do que a reconstrução de muralhas. Vejo a reconstrução de vidas e a renovação de um compromisso com o divino. As pedras que erguemos são símbolos da nossa resiliência, da nossa fé e da nossa capacidade de superar adversidades. Convido você, que acompanhou minha história, a refletir sobre sua própria vida. Assim como as muralhas de Jerusalém foram erguidas pedra por pedra, nossa vida é construída por ações e escolhas diárias. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para fortalecer nosso caráter e reafirmar nossos valores. Pense nas muralhas que você tem construído em sua vida. São barreiras que o protegem ou muros que o isolam? As dificuldades que você enfrenta podem ser transformadas em degraus para alcançar novas alturas, assim como os escombros de Jerusalém deram lugar a uma cidade fortificada e cheia de esperança. Que a história de nossa reconstrução inspire você a buscar a restauração em áreas de sua vida que possam estar em ruínas. Que você encontre força na comunidade ao seu redor e que juntos possam erguer algo duradouro e significativo. E, acima de tudo, que sua fé seja o alicerce sobre o qual tudo o mais é construído, inabalável e eterno. Assim como Jerusalém renasceu das cinzas, que cada um de nós possa se levantar dos escombros de nossas lutas passadas, renovados e prontos para escrever os próximos capítulos de nossas histórias. Que possamos olhar para trás e ver não apenas o que foi construído, mas o que foi aprendido e como crescemos. E agora, enquanto as muralhas de Jerusalém se erguem firmes e fortes, eu, Neemias, deixo esta narrativa com você. Que ela seja um convite para construir, restaurar e renovar, não apenas em pedra, mas em espírito e verdade. Eu sou Neemias e essa foi a minha história. E se você se sentiu inspirado por esta história de fé, determinação e comunidade, convido-o a se juntar a nós em mais jornadas como esta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que também podem estar buscando inspiração para reconstruir e renovar. Juntos, podemos continuar a construir histórias que elevam, unem e fortalecem.
Deixe seu like, comente suas reflexões e seja parte desta comunidade que, como as muralhas de Jerusalém, se ergue forte e resiliente. Até a próxima!